Olá, meu nome é Rebeca Alves e eu sou aluna do curso de Matemática Bacharelado. A minha orientadora foi a professora Juliana Roberta Teodoro de Lima e nosso tema foi os estudos algébricos da construção de grupos quocientes. Por que estudar isso? Bom, sabemos que a matemática é dividida em várias áreas, não somente a álgebra, mas é sempre importante que nós tenhamos a maior quantidade de ferramentas matemáticas possíveis quando a gente escolher uma área específica para se atuar. Assim como todas as outras, a álgebra também é muito importante como uma ferramenta para tal. Quais foram nossos objetivos principais nesse projeto? Despertar a vocação científica e incentivar novos talentos. Além do mais, é um projeto de iniciação científica, então isso nos ajuda a pensar em como será o nosso futuro. Estimular uma maior articulação entre a graduação e a pós-graduação, além do mais, vamos querer fazer mestrado, doutorado, caso queiramos seguir na área de pesquisa, contribuir para a formação de recursos humanos para a pesquisa também, né? Proporcionar ao bolsista a aprendizagem de técnicas e métodos de pesquisa, né? Além do mais, no futuro vamos pesquisar, então precisamos de vários métodos para isso. Iniciar uma compreensão de análise de problemas matemáticos usando demonstrações dos principais teoremas do tema, aplicações, resolução de exercícios e artigos elementares de matemática. Então, tudo isso para que a gente consiga entender como analisar essas coisas. Esses foram nossos objetivos principais. Qual foi a metodologia abordada? Estudo do tema abordado, resolução de problemas, ou seja, no nosso livro, o texto que nós tínhamos como base, haviam vários exercícios onde nós resolvíamos, e a preparação e apresentação de seminários semanais para o orientador sobre o tema abordado. Então, sempre estudávamos e apresentávamos para a nossa orientadora semanalmente. Dito isso, então, sabendo que o tema, foco do nosso projeto é construção de grupos quocientes, precisamos falar primeiro do que é um grupo. Um grupo é um conjunto com uma operação, onde a gente pega aqui ele, cartesiano, ele mesmo, e leva nele, tendo aqui, a gente pode chamar aqui de produto, né? A vezes B. Mas não necessariamente essa operação será um produto, é só um símbolo que a gente está identificando. Poderia ser um mais, um vezes, ou outra coisa, certo? É só um símbolo. Esse conjunto com essa operação vai ser um grupo se satisfazer as seguintes condições. Primeiro, ela é associativa, o que nós conhecemos já. Vai existir um elemento neutro, ou seja, esse elemento vai pertencer também ao conjunto, tá bom? E ele vezes qualquer elemento do conjunto vai dar o próprio elemento do conjunto. Vai ter um elemento inverso, ou seja, para qualquer A no nosso conjunto vai existir um B, onde A vezes B vai ser o próprio elemento neutro. E, além dessas três, se o nosso grupo for abeliano, ele vai ter uma quarta condição, que é a comutatividade. Exatamente, um grupo não precisa necessariamente ter essa propriedade de comutatividade. E uma observação importante para se ter é que o elemento neutro e o elemento inverso são únicos. Aquilo que a gente conhece sobre os reais, se você quiser fazer uma analogia. E precisamos de uma segunda definição, que é o seguinte: o que é um subgrupo? Tá bom? A gente sabe, por exemplo, de conjuntos que existe, que a gente tem um conjunto, a gente consegue um subconjunto dele. Da mesma forma, se a gente tem um grupo, a gente consegue um subgrupo dele. Mas o que seria isso? H vai ser um subgrupo de G, e a gente vai denotar assim, quando, com a operação de G, o nosso conjunto H for um grupo. Ou seja, a gente vai pegar H é um subconjunto de G, tá bom? Vamos pegar H e ver se ele realmente vai ser um grupo. Ou seja, a gente precisa que o produto esteja em H, para todos os dois elementos de H, que a relação seja associativa, que exista um elemento neutro e que exista um elemento inverso. Se temos isso, H é um grupo e logo vai ser um subgrupo de G. Também podemos definir o que é uma ordem de um grupo, que ele vai ser basicamente o número de elementos de G. E vamos denotar assim. A partir disso, já sabendo o que é ordem, podemos determinar o que é uma relação de equivalência. X vai ser equivalente a Y se somente se existir um G no grupo, tal que Y vai ser igual a G a menos 1 vezes X vezes G. Y é igual a X porque a gente tem aqui o elemento inverso de G, né? Não necessariamente. Se o grupo for comutativo, a gente pode comutar X com G, e aí esse cara vai dar o elemento neutro, e Y vai ser igual a X. Porém, como nem todo grupo é comutativo ou abeliano, não temos necessariamente que Y é igual a X, tá bom? Mas se isso aqui acontece, então X é equivalente a Y. Observe que X vai ser equivalente a Y se existir um elemento G, onde G de Y é igual a X vezes G. Por quê? Justamente por aqui. Se você multiplicar pela esquerda
G vai ficar G vezes Y igual a G vezes G menos 1, que é o próprio elemento neutro, vezes X vezes G. Então, teriam exatamente isso. Por isso que é uma equivalência também, essa definição aqui. Então, podemos definir a relação de equivalência da seguinte forma. Y é equivalente a X pela esquerda, se somente se existir um H no subgrupo, tal que Y é igual a X vezes H. Perceba que o X está sempre pela esquerda de H. Então, a gente tem aqui uma equivalência pela esquerda. Isso basicamente significa que a gente tem uma classe lateral à esquerda de H em G. Tá bom? O que é essa classe lateral à esquerda? É o conjunto dos x vezes h, onde h é aquele nosso subgrupo, tal que a gente tem aqui, ó, x vezes hzinho, onde h pertence a h. Essa é a classe lateral à esquerda. Da mesma forma, a gente consegue definir o que é uma classe lateral à direita. É só o x ficar no outro cantinho aqui. Então, fica h vezes x. A gente também consegue definir a cardinalidade do conjunto das classes laterais, à esquerda ou à direita. Ela vai ser o índice de h em G, e é denotado dessa forma, ou seja, quantas classes laterais nós temos. Com isso, podemos enunciar o teorema de Lagrange, né, que é bem famoso na álgebra, que ele fala o seguinte: se a gente tem G um grupo finito e H um subgrupo de G, então a ordem de G é igual à ordem de H vezes o índice de H em G. Em particular, falando de outra forma, a gente pode dizer que a ordem de H divide G e o índice de H em G também divide a ordem de G. Esse é o teorema de Lagrange. E não era necessário colocar na apresentação, mas um dos corolários que eu acho interessante, porque também remete à teoria dos números, é o pequeno teorema de Fermat, que a gente também conhece da teoria dos números, que fala que se a gente tem P um número primo, então A elevado a P menos 1 é congruente a 1 módulo P. E eu acho isso bem bonito, esse corolário, por isso que eu coloquei, mas nós não vamos utilizar no decorrer da apresentação. Agora vamos falar algumas proposições para que a gente consiga construir um subgrupo normal. Tome G um grupo, H subgrupo de G e um elemento de G. Vamos definir o conjunto Gzinho H, G a menos 1, como esse cara daqui, simplesmente pegamos os Gzinhos vezes um Hzinho vezes Gzinho a menos 1, onde o H é um elemento do nosso subgrupo. HG vai ser a classe lateral à direita e GH à esquerda. Agora vamos para uma proposição. Se a gente tem G um grupo e H um subgrupo, essas três proposições são equivalentes. Então, esse conjunto está contido em H, esse conjunto é igual a H, e as classes laterais são iguais. Não é difícil provar que essas proposições são equivalentes. E agora falamos tudo isso por quê? Porque a gente vai dizer que H é um subgrupo normal de G se satisfazer alguma dessas coisas. Como são equivalentes, se satisfaz I, satisfaz 2I, se satisfaz 2I, satisfaz 3I, e assim vai. Pronto, agora sabemos o que é um subgrupo normal. Agora podemos definir o que é um grupo quociente. Percebam que eu dei várias definições de proposições, porque para chegar em grupo quociente, eu vou construir ele a partir de todo o resto. Como a gente disse, o título do meu projeto é construir o grupo quociente. E é exatamente isso que a gente vai fazer. Se a gente pegar agora G um grupo e H um subgrupo normal de G, o grupo de suas classes laterais com a operação induzida de G é chamado grupo quociente de G por H. E ele vai ser denotado exatamente por G sobre H. Esse é o nosso grupo quociente. É o grupo das classes laterais com a operação induzida de G. Basicamente isso. Então, concluímos, a partir disso, o nosso projeto, quando nós conseguimos construir um grupo quociente. O que foi ensinado, filtrado desse projeto de pesquisa? Foi feito um grande amadurecimento científico da minha parte, porque foi necessário estudar todo um conteúdo de um livro um tanto complexo. Consegui desenvolver realmente um pensamento científico e criatividade para conseguir resolver teoremas, porque nesse livro, texto principalmente, há vários teoremas e corolários e questões que fica a cargo do leitor resolver. E, não menos importante, ampliou meu conhecimento sobre mais uma matéria da área de matemática, além de estimular ainda mais, como eu sempre tive, estimulou ainda mais o meu interesse pela área da pesquisa em matemática, o que ajudou bastante. Esse foi o meu projeto e muito obrigada.